Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com imensa satisfação que o Instituto dos Advogados de São Paulo recebe o ministro Gilmar Ferreira Mendes. O nosso encontro de hoje tem por objetivo tratar do Conselho Nacional de Justiça e a democracia. A escolha desse tema, por sugestão nossa e acatada pelo senhor ministro, decorre do fato de que o Conselho Nacional de Justiça completou 10 anos. E, por ter completado 10 anos, sem dúvida, merece de nós uma reflexão. Porque o Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma, como talvez a função hoje mais relevante da divisão do Estado, ela tem uma responsabilidade muito grande. Hoje o Estado, pela via do Poder Judiciário, é o guardião da sociedade e é chamado, sem dúvida, para resolver um impasse que nós temos de gestão pública. O ministro Gilmar Mendes é a pessoa talhada porque desde sempre teve a preocupação de que o juiz não é um mero aplicador das normas. Sempre teve a visão de que o magistrado também deve cuidar da gestão, da administração do seu trabalho. Formado pela Universidade de Brasília, o seu mestrado, Controle de Constitucionalidade, é a principal obra que nós temos hoje de direito constitucional moderno. Foi, então, para a Universidade de Münster, na Alemanha, e lá fez um segundo mestrado e o seu doutorado, todos eles na área de controle de constitucionalidade. Retornando ao Brasil, exerceu diversos cargos na área pública, todos eles de enorme relevância. Eu destaco algumas participações que são participações fundamentais. Trabalhou na edição da lei que regulamenta o processo da ação direta de inconstitucionalidade e da ação de controle de constitucionalidade. Também na ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então, os senhores podem observar que não é um mero estudioso, mas também preocupado para tornar realidade todos aqueles estudos. Na Advocacia Geral da União, criou uma comissão que deu um nome absolutamente correto, comissão do Victor Nunes Leal, para cuidar exatamente de um problema de administração e de gestão. Problemas que vêm sendo falados desde a época do ministro Rodrigues Alves, Alckmin, desde a época do ministro Victor Nunes Leal. Após essa grande experiência, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, teve a oportunidade de presidir também o Conselho Nacional de Justiça. Fez uma das gestões mais brilhantes daquele Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque cuidou exatamente de um problema de gestão. Cuidou da questão carcerária, que é uma das questões mais delicadas e intrincadas do nosso país. Teve a coragem de enfrentar todos os temas. E essa figura do ministro Gilmar Mendes, muitas vezes retratada, é a figura daquela pessoa que sabe o caminho, sabe por onde deve trilhar o seu caminho, sabe a direção. Por isso é um obstinado. E mais do que isso, um predestinado. Por onde passou, fez a diferença e hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares do nosso país e guardião da Constituição Federal. Ministro Gilmar Mendes, eu recordei um texto que traz a nós a importância do momento que vivemos. É um texto que faz parte do discurso do deputado Ulisses Guimarães, portanto, quando da promulgação da Constituição Federal.
Dizia então, no trecho desse discurso, o saudoso Ulisses Guimarães: a vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Senhoras e senhores, recebam o nosso ministro Gilmar Mendes. Bom dia, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer as palavras do Dr. José Horácio, cumprimentar aqui os amigos presentes, Naline, Alexandre, Paulo, nosso Arnaldo, César, Marcelo, Cecília, todos os senhores que comprometeram aí a sexta-feira, ou já o final de semana, para estarem aqui. E eu gostaria de começar dizendo da importância de nós, nesses período agora, fazermos o balanço dos 10 anos do CNJ, o que foi, para que serviu e certamente traçar alguma perspectiva para os próximos 10 anos. Nós sabemos que uma das marcas da Constituição de 1988, isso deve ser objeto de estudo, certamente, foi ter criado, e talvez isso explique um pouco essa estabilidade institucional que nós estejamos vivendo, é uma marca de ter criado uma estrutura poliárquica. De fato, nós não temos uma normal, regular tripartição dos poderes. Se nós olharmos um modelo, o desenho da Constituição de 88, nós vamos ver por exemplo, esse protagonismo do Ministério Público, esse fortalecimento do Judiciário, que foi uma das marcas do sistema, a fortaleza da Ordem dos Advogados do Brasil, a sociedade civil muito vital, a liberdade de imprensa. Em suma, isso contribui decisivamente para que nós estejamos vivendo, apesar de todas as dificuldades, o mais longo período de normalidade institucional começado, se nós considerarmos pelo menos a vida republicana, né, começada em 1889. Esse é um dado positivo. E esses dias eu conversava com o presidente Fernando Henrique e ele dizia, e a grande virtude desse momento é que nós, ao invés de, como no passado, estarmos falando em nome de militares, falamos em nome de juízes. Essa é uma mudança qualitativa que dá a dimensão da democracia brasileira. Então, esse é um dado importante. E é interessante, tendo em vista o pano de fundo da palestra, que é o CNJ, é que nós criamos um modelo exitoso sob a Constituição de 88, no que concerne à defesa dos direitos. E, claro, talvez por conta, também essa matéria precisa ser objeto de análise pelos acadêmicos, Leonardo, isso tem que ser objeto de pesquisa no Google e em outros âmbitos, não é? Mas nós criamos um modelo fortemente dependente do judiciário e as pessoas passaram a acreditar nisso. Talvez não tivesse sido melhor, não importa discutir isso agora. O fato é que o judiciário saiu forte do processo constituinte e, desde logo, houve uma avalanche de ações. O Supremo, no modelo anterior, os senhores sabem,
no máximo recebia, até 88, 20 mil processos. Chega nos anos 2000 e já passa a receber 100 mil processos ano. Em 2002, 160 mil processos. Portanto, é uma expansão estratosférica. E isso se dá também em todas as outras instâncias. De alguma forma, é curioso. A gente, quando conversa com os colegas estrangeiros, eles não entendem, não é, essa dimensão. Mas essa consciência do direito, talvez ligada à luta contra a ditadura, o medo. Eu sou de um tempo, quando eu cheguei à Procuradoria da República, nós dividíamos tarefas, éramos procuradores da República, mas defendíamos também a União. Mas as pessoas tinham medo de impetrar mandado de segurança. E veja, nós estávamos no período de 83, 84. Funcionário ficar marcado. Então havia esse represamento das demandas comuns, discussões de direitos de funcionários e coisa do tipo. É possível que isso tenha contribuído para esse efeito inibitório e depois para essa expansão. Mas nós tivemos, então, essa significativa expansão e hoje nós somos, curiosamente, desenvolvemos um modelo judiciário dependente, não é? Dependemos, e aí talvez tenha até uns certos exageros. Claro que a leitura que nós fizemos da autonomia do Poder Judiciário, e aí cada setor, levou a uma ideia quase que de independência. Cada tribunal era autônomo até o limite, que não se sabia. Daqui a pouco o Brasil teria que manter relações diplomáticas com cada um desses órgãos. Então, não era razoável. Daí a ideia de uma organização. E o CNJ veio com esse desiderato, com esse objetivo. E, claro, encontrou resistências por razões várias. Algumas justificáveis, outras nem tanto. Vai coartar a autonomia dos tribunais. Outros temiam exatamente o encerramento dessa fase, vamos chamar assim, de independentismo, não é? Que se desenhava. E o CNJ, então, foi construído com essa composição assimétrica que nós conhecemos, presença de ministros do Supremo, de ministros do STJ. César esteve como corregedor-geral enquanto eu fui presidente. Nós convivemos lá por um longo e bom período, não é, César? Mas também ministros do TST, juízes, advogados, professores. Alexandre esteve lá na condição de professor, Marcelo, não é? Em suma, é uma composição bastante variada, que cada qual traz uma contribuição e uma vivência para o CNJ. Temia-se que o CNJ se tornasse um órgão repressor, esquecendo-se que uma das suas funções centrais era de organização administrativa e de planejamento das atividades do judiciário, especialmente nesse contexto de um número enorme de demandas. Os senhores sabem, e esse número tem se mantido, nós temos em tramitação no Brasil algo em torno, acho que, de 95 milhões de processos. Esse número tem se mantido. E a tendência ainda é elevar-se se nós não introduzirmos formas alternativas de solução de conflito e não mudarmos a cultura da judicialização. E nós sabemos também que o judiciário consegue, com o esforço que faz, e agora com todo o acompanhamento, processo eletrônico e toda a modernização, o judiciário consegue dar resposta a algo em torno de 25 milhões de processos. De alguma forma, o processo é encerrado. Entram 27 milhões todo ano. Portanto, o estoque sobe. Esse esforço, né, não consegue sequer zerar. Veja, é uma situação dramática. Isso precisa ser olhado. E, claro, quando nós detalhamos as situações, nós vemos que
há nichos que precisam ser tratados. Por exemplo, a questão da litigância com o Estado. Eu me lembro que quando advogado-geral da União, trabalhei com o STJ na construção do Juizado Especial Federal. Imaginávamos que seria uma boa e grande contribuição. Fizemos esse trabalho com o apoio do governo, com o apoio do Conselho da Justiça Federal, desenhamos o Juizado Especial. À época, o Congresso tinha aprovado a PEC que dizia que causas de pequeno valor seriam pagas diretamente, sem precatório. Veja, portanto, a revolução. Logo, o Juizado Especial, portanto, teria uma grande força, porque suas decisões seriam imediatamente cumpridas. Nós estimamos, conversando com o Conselho da Justiça Federal, que haveria em tramitação nos próximos 10 anos, desde a criação do Juizado Especial, algo em torno de 200 mil processos. Essa foi a estimativa do Conselho da Justiça Federal, porque esse era o número de processos que tramitava nas varas de previdência, Cecília, da Justiça Federal. Mais ou menos isso. Bom, qual não foi a surpresa de todo? Tanto é que isso nos permitiu uma ousadia, à época no governo, que foi elevar de 40 para 60 salários mínimos o valor a ser pago, não é, como de pequeno valor. Portanto, uma significativa quantia considerando as demandas. Qual não foi o susto de todos, quando em pouco tempo nós não ficamos com 200 mil, nem com 500 mil, nem com 1 milhão. Hoje temos mais de 2,6 milhões de processos nos juizados especiais federais. Foi, eu já brinquei, o fracasso do sucesso. Mas veja, a grande surpresa, por quê? Porque nós não tínhamos capacidade de fazer essa pesquisa das demandas represadas. As pessoas passaram a acreditar nessa via expressa e elas não iam sequer à justiça. Não eram pessoas que procuravam seus direitos, mas agora passaram a procurar. O que sinaliza que nós temos que mudar essa cultura da judicialização e de reconhecimento de direitos. Nós temos que estimular a própria administração a identificar essas pessoas e solucionar essas controvérsias. Em suma, isso exige uma mudança cultural. Então, esse é um ponto importante e acho que precisa ser discutido. Claro, melhorar os serviços da justiça, mas também dispensar as demandas que são de mera repetição, ampliar a ideia do reconhecimento do direito por parte da própria administração. A outra questão que demanda atenção é a questão os senhores sabem bem, das execuções fiscais. Um terço, aqui em São Paulo, já estive no Fórum João Mendes, um terço dos processos, dessa montanha de processos, 95 milhões, diz respeito à execução fiscal, municipal, estadual e federal. Uma boa parte já sem perspectiva de êxito. Tanto é que as pessoas às vezes se entusiasmam e dizem, vamos cobrar a dívida que já está ajuizada. Mas é papel. Isso já não mais é efetivo na maioria dos casos. Não obstante, temos essa montanha de processos para uma formalização que precisa ser apurada. Em suma, precisamos deixar com que a máquina do judiciário se dedique para questões realmente relevantes. Dom José Horácio tratou do outro tema que nos enche de vergonha. E uma premissa que me tem orientado ao longo da vida é a seguinte, eu tenho dito, e acho que eu tenho reafirmado isto, o Brasil precisa de encerrar a fase dos improvisos, ou, numa expressão que já usei em outro momento, das gambiarras institucionais. É preciso tratar as doenças tais como elas se colocam e não imaginar que vai enganar o câncer. Enfrentar essas questões. Nós tínhamos no CNJ a questão do
sistema penitenciário. Era uma das nossas responsabilidades. Como nós sabemos, aqui nós temos responsabilidades compartidas. A administração faz presídios, tem lá os agentes, mas o judiciário, não é, pela lei da execução penal, tem a responsabilidade pelo sistema. E eu me lembro, já contei essa história até em outros momentos, eu me lembro que, na vice-presidência da ministra Ellen Grace, coube-me receber a então comissária das Nações Unidas para questões de direitos humanos, e ela vinha ao Brasil para acompanhar esses temas todos que sempre se colocam, mas fundamentalmente por conta da questão penitenciária. E fundamentalmente por conta daquele episódio lamentável de Abaetetuba, em que uma moça foi colocada num presídio com homens e foi repetidamente violada. E eu conversei com ela, com aquela delicadeza de autoridade internacional, primeiro tratou dos temas gerais, depois tratou deste tema. E eu dei aquelas desculpas de que nós não tínhamos o domínio sobre o sistema penitenciário, das dificuldades, e ela disse, colocou uma seguinte questão. Ela disse, bem, é verdade, essas coisas podem acontecer em qualquer lugar, e é compreensível que não se tenha o controle, mas os senhores não acham que é demais os senhores terem levado 30 dias para descobrir esse episódio? Os senhores podem imaginar o meu estado d'alma naquele momento. Eu tive que dizer sim, e só disse a mim mesmo, eu nunca mais vou ouvir um repto dessa envergadura sem poder dizer, pelo menos, eu tentei fazer alguma coisa. No meu primeiro dia no CNJ, eu anunciei que nós enfrentaríamos o caos do sistema penitenciário e começaríamos com o mutirão carcerário. E engendramos equipes, então, para fazermos esse trabalho. Porque é muito fácil apontar o problema, mas a gente tem que enfrentá-los. E nós, então, começamos. E começamos por Bangu, com o apoio do Rio de Janeiro, tribunal que muito cooperou nessa questão. E nós imaginávamos, como toda aventura inicial, a gente tem uma pré-compreensão que, em princípio, não se confirma. Nós imaginávamos que o problema estava nos presos definitivos, que tinham a execução alongada. E descobrimos que, claro que existia esse problema, continua a existir, mas que o grande problema estava no preso provisório. Gente que ficava anos preso sem processo. Anos presos sem sentença. Descobrimos um sujeito no Espírito Santo que estava preso há 11 anos provisoriamente. Depois descobrimos um sujeito no Ceará que estava preso há 14 anos provisoriamente. Não dá. Não dá para falar que a responsabilidade pelo caos penitenciário era da administração também. Isso é nossa, do judiciário, não dá para fingir. E, portanto, fomos criando sistemas de controle, resoluções do CNJ, Marcelo trabalhou muito nisso, o César acompanhou tudo isso. Em suma, fomos criando mecanismos de acompanhamento, brigando. Nós tínhamos no Brasil, eu, presidente do Supremo Tribunal Federal, visitei vários presídios do Brasil. Estive várias vezes em Bangu. Mas nós tínhamos juízes da execução criminal que nunca tinham visitado um presídio. Quando a lei exige. Então, tentamos mudar essa cultura. Mas, claro, essa era uma questão delicada. O Erivaldo, que tratou desse tema, juiz federal que me acompanhou nesse trabalho, certa feita ligou-me de Bangu e disse, ministro, o problema é muito mais sério do que nós estamos imaginando. Nós temos pessoas que são libertas e não têm roupa para sair do presídio. Não tem dinheiro para pagar o primeiro ônibus. Logo, nós temos que pensar em algum sistema.
alguma coisa de integração, de ressocialização. Do contrário, obviamente, nós estamos desorganizados, mas o crime está organizado. Será captado na esquina. Ainda há pouco eu conversava com a Naline sobre essa questão do começar de novo, que precisa ter uma institucionalização. Colegas nossos que iam ao exterior perguntavam, mas o que vocês estão fazendo na área de... Recebiam essa pergunta dos colegas, outros do exterior. O que vocês estão fazendo na área de ressocialização? E a gente não tem nenhum programa institucionalizado. Não tinha. Eu fui a João Pessoa, pequena, cidade média do Nordeste. Não é rica, é quase pobre. Eu fui lá e nós comemorávamos, a equipe era muito unida e tinha muito orgulho do trabalho, e nós comemorávamos os resultados dos mutirões carcerários. Só para resumir, o mutirão carcerário, em 1 ano e 2 meses de funcionamento, 1 ano e 4 meses, libertou 22 mil pessoas. Portanto, um trabalho significativo. Em João Pessoa, nós libertamos, nesse levantamento, acompanhamento, 1.200 pessoas. Eu entrei no avião de volta para Brasília e disse, cá comigo, porque, claro, a gente fica analisando todo o quadro, né, o que pode acontecer. A tragédia que eu colocava na cabeça que poderia acontecer é um desses libertos cometer um crime logo na esquina e ser atribuído, como acontece, inclusive, com juízes, né? Então, e prejudicaria o mutirão. E eu disse, a gente precisa pensar num modelo de ressocialização. Nós já tínhamos no Supremo, desde o início, um projeto, um entendimento com a FUNAP no Distrito Federal, em que nós recebíamos presos que trabalhavam nos gabinetes. Até hoje, eu tenho 5 egressos do sistema prisional trabalhando no meu gabinete no Supremo Tribunal Federal. Mas nós dissemos, precisamos fazer esse tipo de trabalho. E chegamos em Brasília, porque eu disse para os colegas no avião, disse, imagine que um desses presos, que não vai conseguir emprego, imagine o que ele tem no seu currículo, se não a prisão, não é? Não vai conseguir emprego, ele comete uma sandice e o culpado vai ser o mutirão carcerário. Nós precisamos pensar institucionalmente uma solução. Voltamos para Brasília e lançamos o projeto Começar de Novo, com base na experiência que nós já tínhamos no próprio Supremo. E passamos a concitar, portanto, a sociedade civil para participar disto, as empresas públicas, e passamos a ter apoio. Na Copa do Mundo, teve-se o apoio da CBF, FIFA, na construção dos estádios. Em suma, passamos a buscar apoio. Aqui em São Paulo tivemos o apoio do governador Serra, das prefeituras, porque uma iniciativa qualquer que dá um percentual de contrato, por exemplo, dos terceirizados, já abre ensanchas para que haja esse tipo de mudança. No Rio também isso se fez. Em suma, tomamos essa iniciativa. Esse é o projeto Começar de Novo. Como esse projeto era bastante sensível para todos nós conseguimos no Congresso Nacional, no bojo do Pacto Republicano, aprovar o projeto de lei que colocava no CNJ a responsabilidade por monitorar o sistema prisional no Brasil. E, a partir daí, criamos, então, mecanismos de controle, de acompanhamento, e, a partir daí, pelo menos esse tema entrou na agenda política, tem sido alvo, objeto de várias ações no Supremo Tribunal Federal. Recentemente tivemos proposta uma ADPF, mas tem várias ações discutindo essa temática, que é uma parte do tema de segurança pública. Nós sabemos bem, o caos dos presídios leva a essa organização, a consolidação dessas organizações criminosas que continuam a atuar e assim por diante. Também a demora no processo decisório leva
a esses abusos. Por isso que eu dizia, esses programas nossos, no que diz respeito a mutirão carcerário, a começar de novo, não são programas apenas de direitos humanos, eles são programas de segurança pública. E era preciso constituir uma estratégia de segurança pública que, no final da gestão, nós chegamos a desenhar para acelerar as decisões, Paulo, no âmbito dos processos judiciais. O Brasil discute muito as questões, e o Arnaldo sabe bem disso, criminais, e tenta responder com legislação simbólica. Acontece um crime grave, vamos transformá-lo em crime hediondo. Dado um tema, vamos transformar isso em pena de morte. Mas nós temos um baixíssimo índice de persecução. Nós temos casos, eu cheguei a Alagoas, tinha 5.000 casos de homicídio sem inquérito aberto. Logo, se não se abre inquérito, não é por acaso que Alagoas é campeão do crime de mando e tudo mais. Se o inquérito é aberto, ele não se conclui. Quando se conclui, oferece-se a denúncia, o processo não termina. Então, nós temos que ter um monitoramento especial nesta área. Tanto é que, se alguém me pergunta o que faria, Alexandre, na área de segurança pública, em termos globais, eu diria, eu melhoraria o sistema de justiça criminal como um todo, fazendo essa integração da polícia à justiça. Porque, em geral, a gente pensa que o problema se resolve com a colocação de polícia na rua, não é? Mas é preciso que haja essa sequência. O saudoso governador Eduardo, eu estive com ele em Pernambuco certa feita, e ele me mostrou, acompanhava os casos diuturnamente da situação de incidentes no Grande Recife. Depois ele disse, ministro, mas é chato, a gente consegue prender um bandido autor de vários crimes, sabemos que ele coordena crime de mando, organização criminosa, etc. Depois de um tempo o judiciário solta. Tem a ver com esse processo, né? O processo não anda, aquela lentidão toda, não há foco nisto. Isso passou a ser prioritário. O CNJ hoje faz algum monitoramento. É preciso melhorar, é preciso que a comunidade cobre, mas tem um potencial para isso ser organizado, né? Hoje nós temos estatísticas e, claro que a gente tem que saber o que faz com as estatísticas, né? O Roberto Campos é que dizia, né? Estatística mostra tudo, menos é como o biquíni, menos o essencial, né? Então é preciso saber ler e, a partir daí, tomar ações, né? E é preciso que a gente tenha essa percepção, claro, mas é fundamental que hoje nós temos. Esses dias eu encontrei um amigo argentino e falei das estatísticas do judiciário brasileiro. Ele disse assim, pelo menos vocês estão bem, porque tem estatística. Nós sequer estatísticas temos. Mas é mais do que isso, né? Então é preciso que a gente avance para além desses limites. E um dos focos, claro, quando a gente fala hoje, numa cidade como São Paulo, preocupada certamente com segurança pública, é a melhoria desse sistema da justiça criminal, envolvendo as ações de polícia, não é? As ações de Ministério Público e as ações da própria justiça. E toda essa integração. É preciso ter uma estratégia de segurança pública. E eu tenho a impressão de que, nesse sentido, demos passo com a possibilidade hoje de coordenação das ações via CNJ e CNMP, além do Conselho de Secretários, né, que hoje existe. Então, é possível, já em termos institucionais, ter esse avanço, e acho que isso se deve também ao trabalho do CNJ. A questão do planejamento, né? Muitos juízes se preocupavam muito com o CNJ, imaginando que ele seria um órgão fundamentalmente sancionador. Mas isso não era o desiderato, não era o objetivo, não poderia ser o ethos do CNJ. Nós lançamos o planejamento estratégico e fixamos, por exemplo, as metas. E a meta 2 era decidir os processos que tinham entrado na justiça até 2005, né? E colocar na meta, para depois nós regularizarmos isso, doutor Horácio, não é? Claro, mas isso teve um grande ganho, não é? E fez com que
Até hoje, no meu gabinete, eu tento me orientar pelas metas do CNJ. Olha, gente, não é? Nós estamos violando essas orientações. Quer dizer, deu-se parâmetros. E, a partir daí, se passou outra coisa positiva. A ideia de accountability. Prestar contas. Nós somos, independentemente... há sempre essa disputa, somos órgãos, somos poder ou coisa do tipo. Não é? Nós somos um serviço público e devemos prestar contas ao cidadão. E o CNJ, nesse sentido, trouxe essa mensagem, exigindo, expondo, revelando, inclusive, essas entranhas, não é? No funcionamento do poder judiciário. É preciso prosseguir nessa faina, é preciso dar sequência. Eu tenho dito que o CNJ ele é um órgão composto com essas assimetrias, o que é positivo, mas ele sofre um déficit por ser um órgão também de uma conotação presidial ou presidencial. Ele é muito dependente do presidente. É preciso que não o seja. É preciso que realmente que essas políticas se desenvolvam independentemente do humor do presidente que dá plantão lá a cada 2 anos, né? Para que realmente ele se consolide, porque ele é fundamental para a consolidação de uma democracia civilizada no Brasil. Nós sabemos que nós somos dependentes do judiciário, não é? Quando temos as questões mais elementares que são colocadas, e é fundamental que esse ombudsman, esse órgão, esteja realmente aberto e esteja funcionando ativamente para que o cidadão possa reclamar e poder receber orientação e proteção, para que as políticas sejam redesenhadas. Quando eu cheguei no CNJ, havia uma mania que era a seguinte: eu estou com tantos processos. Isso ainda aparece nas leis. De vez em quando a gente repete isso. Na Justiça do Trabalho, isso não é incomum. Se eu tiver mais de 1000 processos, eu tenho que abrir uma nova vara. Isso é uma bobagem. Na era do processo eletrônico, então eu tenho que criar um outro tribunal. Sempre mais vagas, sempre mais varas, sempre mais custo. Os senhores vão olhar, nunca mandei projeto de aumento de cargos para... Nós fazíamos estudo. Certa feita no estado do César, Ceará, o presidente de lá, nosso conhecido, me procurou, dizendo: ministro, nós estamos muito mal no ranking do CNJ, com aquela coisa do desempenho, que também estimula, e eu resolveria esse problema de um modo tranquilo. Está lá um projeto na Assembleia para aumentar o número de desembargadores. Eu disse: eu vou estudar, presidente. Nós tínhamos um grupo um pequeno, eu até chamei de um micro-IPEA, que era uma ideia do Jubim, do Flávio Dino e minha, no Instituto de Pesquisa no âmbito do CNJ. Eu pedi, então, que esse pessoal fizesse um estudo. E eles chegaram com um estudo dizendo: o Ceará deveria diminuir o número de desembargadores. Ele está abaixo da crítica. Se ele chegasse à média nacional, em termos de desenvolvimento, ele já chegaria a um resultado razoável. Mandei esse resultado para o presidente. Dias depois, claro, o número de desembargadores foi aumentado no Ceará, porque aí há outros movimentos. O cidadão aqui está indefeso nessa questão. É outro dado importante. E o CNJ... Por quê? Porque, em princípio, as forças que se estruturam, doutor Horácio, Ministério Público quer mais vaga no tribunal. Advogado quer mais vaga no tribunal. Juiz quer mais vaga no tribunal. Então, quem paga a conta não é perguntado nessa questão. Quem poderia controlar isso? Só o CNJ, claro. Sempre se vê. Até quem não está indo para o tribunal, pelo menos a fila andou, não é? Então, mas não é para isso que se faz tribunal. Então,
isso é um tema sensível, eu sei que é delicado, mas é preciso que alguém diga, né? E chame atenção para essas questões. E, em princípio, é preciso publicar isso, mostrar, né? Porque há distorções. Disputas, por exemplo, nós temos isso. A Justiça do Trabalho, por exemplo, é muito efetiva na criação de novas vagas, novos cargos, etc. Mas é preciso fazer conta. E quem é que vota contra a criação de um tribunal no seu estado? Não é? Ou ao aumento? Não é? É preciso que se pergunte ao distinto público se ele quer pagar isso. Não é? Então, esses são dados importantes que precisam ser destacados. Eu tenho a impressão de que hoje nós estamos numa posição melhor do que ontem, graças à criação desses institutos, como o CNJ, o CNMP, ao contrário até do CNMP, que ficou conhecido por aprovar muitas vantagens e coisas do tipo, o CNJ foi, em geral, muito econômico nesse tipo de medida. Aqui o acolá teve lá um momento de fraqueza, mas, em princípio, não se deu vantagens para os juízes. E por isso também é um órgão de grande credibilidade. Quando a gente conversa, eu sempre gosto de conversar com essas pessoas multivalentes aqui em São Paulo, os taxistas, né? Porque eles sempre nos ensinam alguma coisa. Quando a gente fala do CNJ, a gente percebe que, entre eles, o CNJ tem um grande prestígio, né? Em geral, por alguma boa decisão. Então, eu tenho a percepção de que essa possibilidade de congregação, de atuação conjunta, CNJ, CNMP, outros conselhos, podem nos ajudar a desenhar um novo panorama. O Instituto dos Advogados, a Ordem dos Advogados, em suma, todos os setores podem nos ajudar a desenhar um novo panorama para enfrentarmos todas essas questões. Eu quase que encerrava sem falar, por exemplo, de uma vitória que eu considero histórica no CNJ, que é a questão dos cartórios. O problema dos cartórios certamente existe no Brasil desde 1500. E os senhores sabem que o CNJ teve que enfrentar isso pelas mãos de Dipp, de Gilson Dipp. Identificou 5.000 cartórios, serventias que estariam providas irregularmente. E decretou, então, a vacância dessas serventias, para que se fizesse concurso. Os senhores não podem imaginar a dificuldade de se fazer concurso para cartórios. Tanto é que tem gente que ficou como substituto 30 anos depois da Constituição de 88. São Paulo deu exemplo, começou a fazer concurso, realizou. Mas muitos estados, isto ficou constituído como feudo, com distorções dessas vinculações com os corregedores e tudo isto. E isto foi levado a termo. O Gilson enfrentou essa questão com o meu apoio de todos os do CNJ, e esse tema foi enfrentado. Quando a gente entra num tipo de batalha desse, a gente nem acredita. A gente acha que vai dar um passo que o outro talvez fará. Talvez a nossa geração não verá, mas esse trabalho terminou. Mas recentemente estava tramitando, já foi votado em primeiro turno no Congresso, na Câmara, uma PEC para efetivar esses substitutos. Eu disse, o Brasil tem que parar com gambiarra institucional. Sabe, não dá. Sabe, vamos encerrar com esses improvisos, vamos dar passos mais sólidos, às vezes mais lentos. Mas, de gambiarra em gambiarra, nós estamos nessa situação econômica que nós estamos hoje, com as pedaladas. As pedaladas nada mais são do que gambiarras. E é esse o resultado. Eu tenho a impressão de que o balanço, portanto, eu até tenho dito isso no plenário do Supremo, do CNJ, é altamente positivo. E, muitas vezes, o CNJ é criticado muito mais por suas virtudes do que pelos seus defeitos. Ele tem conseguido prestar um grande serviço à comunidade brasileira. Mas eu tenho a impressão de que instituições como o Instituto dos Advogados do Brasil e outras têm que suportar esta ação do CNJ e cobrar
É preciso que a comunidade qualificada cobre essa ação para que ele continue no bom rumo. Eu já disse, o CNJ a gente pode utilizá-lo como uma Ferrari ou como um Fusquinha. Será sempre útil, não é? Mas é melhor que seja utilizado como uma Ferrari. Obrigado.